Ele achava que tinha perdido apenas um amor, mas o que ele abandonou era muito maior, e a verdade quase o destruiu por dentro. Quando 4 pares de olhos idênticos aos seus o encararam numa calçada comum, o império que ele passou a vida construindo desmoronou em segundos. Esta é a história de um homem que tinha tudo e só descobriu o valor da vida quando quase perdeu o que realmente importava. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. O celular de Ricardo Almeida nunca ficava em silêncio. Mesmo naquela manhã de terça-feira, numa rua tranquila de São Paulo, que ele mal havia reparado existir, o aparelho vibrava entre seus dedos com a frequência constante de um coração que só sabia bater no ritmo dos negócios. E o coração de Ricardo, diga-se, com a honestidade que ele mesmo tardou anos para desenvolver, havia muito tempo não acelerava por mais nada que não fosse dinheiro, poder ou a satisfação específica de fechar um acordo que os outros disseram que era impossível. Aos 42 anos, ele era o tipo de homem que entrava num restaurante e a sala mudava de tom sem que ninguém conseguisse explicar exatamente por quê. Alto, bem vestido, com uma segurança nos passos que só se compra com muitos anos de vitórias consecutivas e muito poucas derrotas admitidas. Ricardo havia cruzado o oceano de volta ao Brasil, carregando nos ombros o peso satisfatório de quem provou ao mundo que valia mais do que a cidade onde nasceu acreditava. 5 anos na Europa, 5 anos construindo, negociando, expandindo fronteiras com a frieza calculada de quem aprendeu que sentimento é variável e número é fato. 5 anos transformando uma empresa de médio porte num conglomerado com filiais em 4 países diferentes, com equipes que falavam idiomas que ele havia aprendido às pressas em voos transatlânticos, porque não podia se dar ao luxo de depender de intérprete. Ele havia prometido a si mesmo que só voltaria quando fosse impossível ignorá-lo, e cumpriu a promessa com a precisão cirúrgica que aplicava a cada meta que se colocava. Aquela manhã de terça era apenas uma pausa entre reuniões. Seu assistente havia bloqueado 2 horas na agenda sob o título de descanso estratégico, que era a única forma que Ricardo havia autorizado aquele intervalo a existir, com um adjetivo que o tornasse produtivo no nome. Ele andava pela rua sem destino definido, resolvendo por mensagem uma pendência com um fornecedor de Lisboa que havia atrasado uma entrega em 3 dias e estava prestes a descobrir o que isso significava em termos contratuais, quando o barulho chegou até ele como algo fora de lugar no ambiente que seu cérebro havia catalogado como silencioso. Vozes agudas. Risos curtos, sobrepostos, aquele som específico e inconfundível que crianças fazem quando estão sendo crianças sem pedir licença ao mundo adulto ao redor, sem calcular se o momento é conveniente, sem moderar o volume de acordo com o contexto. Ele não prestou atenção de imediato. Crianças fazendo barulho eram parte da paisagem urbana que seu cérebro havia aprendido a filtrar com eficiência ao longo dos anos, junto com buzinas, obras, vendedores ambulantes e tudo mais que não fazia parte das variáveis relevantes da sua existência. Mas havia algo naquelas vozes, algo que não conseguia filtrar, que passava pela barreira como se soubesse exatamente por onde entrar. Ele ergueu os olhos do celular quase por reflexo involuntário, como se alguma parte dele, mais antiga, mais honesta, mais humana do que o executivo que havia se tornado, tivesse tomado o controle por uma fração de segundo e decidido olhar. E então Ricardo Almeida, o empresário intocável, o homem que havia atravessado oceanos sem olhar para trás e construído um império sobre a premissa de que emoção era fraqueza, simplesmente parou. Seus pés colaram no asfalto como se a gravidade tivesse triplicado de intensidade naquele metro quadrado específico da calçada de São Paulo. Ela estava do outro lado da rua, mais magra do que ele lembrava, com o cabelo preso de qualquer jeito num rabo de cavalo apressado, que não havia sido feito na frente do espelho,
a bolsa pendurada num ombro de uma forma que comunicava cansaço, sem dizer uma palavra, usando uma blusa simples de algodão que não escondia os anos que haviam passado sobre aquele corpo, mas também não precisava esconder, porque havia uma dignidade naquela mulher que não dependia do que ela estava vestindo. Era Mariana. A mulher que ele havia deixado para trás 5 anos antes, com uma ligação curta, uma justificativa cuidadosamente ensaiada sobre o momento certo e prioridades profissionais inadiáveis, e a certeza absolutamente cômoda de que ela, como tudo e todos que ficaram para trás naquele capítulo da vida, simplesmente seguiria em frente, refaria a vida e o mundo continuaria girando no eixo correto. E ao redor dela, ao redor de Mariana, que ele havia descartado com a eficiência que descartava qualquer coisa que não servia mais ao projeto de vida que havia traçado para si mesmo, havia 4 crianças. 4. 2 meninos e 2 meninas, pelo que ele conseguia distinguir da distância da calçada oposta. Todos pequenos, todos em movimento, todos completamente alheios ao fato de que do outro lado daquela rua movimentada, um homem havia acabado de perder o chão sob os próprios pés de uma forma que nenhum contrato mal assinado, nenhum concorrente desleal, nenhuma crise financeira havia conseguido provocar. Ricardo piscou, 1 vez, 2 vezes, como se os olhos estivessem processando uma imagem que o cérebro ainda se recusava a validar por completo, como se houvesse alguma possibilidade de que ele estivesse enganado, de que fosse coincidência, de que a mente humana produzisse padrões onde não havia padrões reais. Mas não era isso, porque aquelas crianças, cada uma delas, de formas ligeiramente diferentes, mas igualmente inequívocas, tinham algo. Um detalhe que não dependia de interpretação nem de esforço para identificar. Estava simplesmente lá, exposto à luz do dia, impossível de ignorar por qualquer pessoa que conhecesse o rosto de Ricardo Almeida. Era o formato exato do queixo. Era a linha específica das sobrancelhas, aquela curvatura particular que ele havia visto no espelho toda manhã por 42 anos. Era o jeito como o mais velho dos meninos inclinava levemente a cabeça para o lado quando estava falando, exatamente, precisamente com a mesma angulação que Ricardo usava em reuniões quando estava analisando uma proposta e não queria revelar ainda o que estava pensando. Era como olhar para 4 versões em miniatura de si mesmo, espalhadas numa calçada de São Paulo, numa terça-feira comum, como se o universo houvesse decidido naquele momento específico que a conta havia vencido e era hora de apresentá-la. O celular escorregou levemente entre os dedos de Ricardo. Ele nem percebeu o que havia acontecido. Os primeiros segundos depois daquele momento são difíceis de descrever com precisão. E Ricardo tentaria fazer isso várias vezes nos meses seguintes, em conversas com pessoas próximas, em noites em que o sono não vinha e os pensamentos circulavam. A dificuldade era técnica. Ele havia passado décadas desenvolvendo a capacidade de processar situações com velocidade e clareza, de identificar o problema, mapear as variáveis, definir a ação. Era uma habilidade que o havia feito rico e respeitado. E naquele instante, ela simplesmente não funcionou. Ricardo Almeida, pela primeira vez em um tempo que ele não conseguia medir, não estava pensando. Estava apenas sentindo. E era uma sensação tão desordenada, tão completamente diferente de tudo que havia treinado sua mente para processar, que por um instante ele chegou a se perguntar se havia passado mal fisicamente, se o coração havia decidido naquele momento apresentar algum problema que ele havia negligenciado por anos de má alimentação em aeroportos e jantares de negócios. Mas não era o coração, era outra coisa. Mariana não o havia visto ainda. Ela estava agachada na calçada, de costas parcialmente para ele, arrumando o tênis de uma das meninas, a menor, a caçula aparentemente, que havia desamarrado o cadarço e estava tentando,
com a lógica absolutamente inabalável de uma criança pequena, amarrá-lo no próprio pulso como se fosse uma pulseira, com a seriedade de quem está realizando algo completamente razoável. Ricardo deu um passo na direção da rua. Depois parou. Havia um carro passando. Ele esperou. Depois deu outro passo, e mais um, até estar atravessando a faixa de pedestres com a rigidez mecânica de alguém caminhando sobre um chão que não confia completamente, como se o asfalto pudesse ceder a qualquer momento e revelar algo ainda mais assustador embaixo. O mais velho dos meninos foi o primeiro a vê-lo. Aquele garoto de queixo familiar e cabeça inclinada estava parado um pouco afastado das irmãs, com as mãos nos bolsos do short, observando o movimento da rua com aquele tipo específico de atenção que algumas crianças têm. Não a distração inquieta da maioria, mas uma observação real, calculada, como se estivesse coletando informações sobre o mundo para uso futuro. Ele viu Ricardo se aproximar e não desviou o olhar. Apenas ficou olhando com aqueles olhos que eram os olhos de Ricardo 40 anos atrás. Se Ricardo tivesse uma foto de quando tinha 8 anos para comparar, fixos no homem que se aproximava sem pressa e sem certeza. Não havia medo no olhar da criança. Havia curiosidade. Aquela curiosidade direta e sem cerimônia que só as crianças têm autorização social de demonstrar sem que ninguém as acuse de indiscrição. O menino não disse nada, apenas olhou. E aquele olhar simples, absolutamente limpo, sem nenhuma camada de julgamento, de proteção, de estratégia, o tipo de olhar que os adultos perdem em algum momento do caminho e raramente recuperam, atravessou Ricardo de uma forma que nenhum olhar de nenhum adulto havia conseguido em muitos anos. Foi nesse momento que Mariana ergueu os olhos. Ela havia terminado de amarrar o tênis da menina e estava se levantando quando viu os pés de alguém parado perto demais para ser aleatório. E então ergueu o rosto. E o tempo parou de uma maneira diferente da primeira vez. Não com o choque súbito de uma descoberta, mas com a gravidade lenta e pesada de duas histórias se reencontrando num ponto que nenhuma das duas havia planejado nem desejado conscientemente. O rosto dela passou por pelo menos 5 expressões em 2 segundos. Ricardo as conhecia todas, ou acreditava que conhecia. Havia decorado o rosto dela nos anos em que estiveram juntos com a atenção cuidadosa que ele dedicava a planilhas financeiras que importavam. Mas havia algo novo naquele rosto agora. Algo que ele não tinha vocabulário para nomear imediatamente e que o incomodou profundamente, de uma forma diferente do que o choque inicial das crianças o havia incomodado. Não era raiva. Não era surpresa exatamente. Embora houvesse surpresa ali também. Era um cansaço específico, o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida ou de uma semana difícil, mas de anos de carregar algo pesado sem poder pousar em lugar nenhum. O cansaço de alguém que esperou por algo durante muito tempo, depois deixou de esperar e aprendeu a viver sem aquilo de uma forma que parecia quase pior do que a dor que havia precedido o costume. Ricardo, ela disse, apenas isso. O nome dele pronunciado não como saudação, não como acusação, não como pergunta, mas como afirmação simples de que ele existia, de que estava ali, de que aquilo estava acontecendo e ela estava optando por não fingir que não estava. Mariana, ele respondeu, e a voz saiu de um lugar que não havia sido usado faz tempo, um pouco rouca, como se a garganta não houvesse sido avisada com antecedência de que teria que funcionar naquele momento específico. Os 4 pares de olhos infantis estavam sobre ele agora, curiosos, calmos, sem nenhuma hostilidade, o que Ricardo descobriria nos dias seguintes ser de alguma forma mais difícil de suportar do que se houvesse hostilidade. Hostilidade ele saberia como lidar. Aquela calma curiosa, ele não sabia. Ele olhou para as crianças, depois para ela.
E então fez a pergunta que a resposta já havia antecipado, que os olhos dele já haviam respondido para si mesmos ali, na calçada, mas que ele precisava ouvir pronunciada em palavras concretas para que alguma parte resistente do cérebro aceitasse como realidade irrevogável. Eles são... A voz travou no meio da frase como um motor que falha. Mariana não desviou o olhar. Segurou a alça da bolsa com as duas mãos, com a postura de alguém que havia ensaiado mentalmente aquele momento várias vezes ao longo de anos, sem saber se ele chegaria, e respondeu com uma calma que havia custado tempo demais para ser construída. São seus, Ricardo. Os 4. Havia quanto tempo o ar havia saído dos seus pulmões? Ele não saberia responder com precisão. O empresário que havia fechado contratos bilionários em salas de reunião europeias, sem tremer uma única vez, estava parado numa calçada de São Paulo, sem conseguir respirar direito, diante de uma mulher e 4 crianças que eram, inequivocamente, irrevogavelmente, a família que ele não sabia que havia deixado para trás. Eles foram para um café próximo, porque Mariana insistiu que as crianças precisavam de um lanche, e porque Ricardo, que havia dirigido reuniões com presidentes de multinacionais sem precisar de um segundo para pensar na estratégia, simplesmente não tinha capacidade naquele momento de sugerir nada melhor nem mais adequado. Ele apenas seguiu. Sentados numa mesa para 6, numa cafeteria movimentada de bairro, enquanto os 4 observavam o pai biológico, que nunca haviam visto com aquela curiosidade específica e generosa das crianças que ainda não foram ensinadas a ter medo de estranhos ou a desconfiar de novidade, Ricardo foi descobrindo os nomes um por um. Gabriel era o mais velho, 8 anos, olhos calculistas, aquela postura de observador que já havia notado na rua. Miguel, 7 anos, os joelhos marcados de quem passa mais tempo correndo do que parado. Sofia e Beatriz, as gêmeas, 5 anos cada, completamente diferentes entre si, apesar da semelhança física, como se houvessem dividido o mesmo rosto e depois preenchido o interior com personalidades opostas. Quadrigêmeos não eram. 2 partos diferentes, 2 anos de diferença entre os meninos e as meninas, o que significava que Mariana havia engravidado, carregado, dado à luz, amamentado, cuidado de 2 filhos pequenos e engravidado de novo num espaço de tempo durante o qual Ricardo estava negociando a expansão de filiais na Bélgica, contratando uma empresa de relações públicas em Paris e assinando contratos cujos zeros ele mal conseguia contar sem uma segunda leitura. Ele ficou olhando para o café que havia pedido e não havia tocado, deixando a xícara esfriar enquanto ela explicava com aquela voz direta, sem drama excessivo, sem a intenção visível de fazê-lo se sentir de um jeito ou de outro. O que, ele percebeu devagar, tornava tudo muito mais pesado do que se houvesse acusação e exagero. Acusação, ele saberia como rebater. Aquela objetividade cansada, ele não sabia. Eu tentei te contar sobre Gabriel, ela disse, com as mãos em volta do próprio copo, os olhos na mesa às vezes, no rosto dele às vezes. 3 vezes antes de você ir embora. Você sempre tinha uma reunião marcada, uma viagem iminente, um prazo que não podia esperar. Eu achei que estava escolhendo mal o momento. Depois você foi e eu tentei de lá, do outro lado do oceano. Mandei mensagem, liguei. Tentei em horários diferentes porque nunca sabia o fuso correto onde você estava. Eu me lembro que você ligou, ele disse, e as palavras saíram com um custo físico visível. Eu estava no meio de uma negociação importante naquele período. Eu pensei que era pessoal demais para o momento, ela completou, e não havia sarcasmo na voz, apenas reconhecimento de um padrão que ela havia observado o tempo suficiente para entender completamente. Eu sei como você funcionava. Depois de um tempo, você deixou de atender. E eu entendi o recado. A palavra recado pousou sobre ele como uma pedra plana e pesada, porque era verdade. Ele havia deixado de atender. Havia, em algum ponto daquele primeiro ano de Europa,
bloqueado o número dela depois que as ligações começaram a vir em sequência mais frequente, num período em que ele havia decidido, com a frieza clínica que o caracterizava, que qualquer coisa que não fosse diretamente relacionada ao negócio era ruído que precisava ser eliminado. Havia racionalizado aquela decisão como higiene mental, como foco, como o tipo de sacrifício necessário que grandes realizações exigem. Os meninos nasceram, ela continuou, e Gabriel, que havia estado ouvindo em silêncio com a atenção que Ricardo já havia aprendido a reconhecer como marca registrada do filho mais velho, ergueu brevemente os olhos da caneca de chocolate e voltou a baixar. E eu ainda não tinha te esquecido o suficiente, nem te odiado o suficiente para não querer que você soubesse. Tentei de novo, dessa vez por e-mail. Você tem um endereço de contato no site da empresa. Encontrei sem dificuldade. Estava público. Escrevi tudo. A gravidez, o nascimento, os nomes. Não recebi resposta. Ricardo se lembrava vagamente de um e-mail com um remetente que não havia reconhecido imediatamente naquele período. Havia encaminhado para o assistente com a instrução padrão de filtrar contatos não prioritários. O assistente havia arquivado. Ricardo havia seguido em frente. Quando as meninas vieram, ela disse, fazendo uma pausa pequena, mas deliberada. A pausa de quem precisa de um segundo para organizar o que vem a seguir, porque é grande demais para sair sem preparo. Foi mais complicado, muito mais. A gestação das gêmeas foi de risco desde o começo. Os médicos me chamaram para uma conversa séria no 4º mês. Me explicaram as complicações, me deram informações sobre os riscos para mim e para elas. Me disseram que eu tinha opções, que eu deveria considerar todas elas. A voz dela não tremeu, mas parou. Sofia, que havia estado desmontando meticulosamente um guardanapo de papel com uma concentração que parecia incompatível com 5 anos de existência, ergueu os olhos para a mãe com uma sensibilidade que parecia grande demais para o tamanho daquele corpo. Eu decidi continuar, sozinha, sem você, sem dinheiro suficiente para o hospital particular que os médicos recomendavam para um caso de risco como aquele. Minha mãe me ajudou com o que podia, que não era muito. Eu trabalhei até o 8º mês porque não tinha outra opção. Houve complicações no parto. Eu quase perdi as 2 meninas e quase me perdi também. Ricardo não disse nada. Havia ficado sem palavras de uma forma que nunca havia experimentado. Não a ausência estratégica de palavras que ele usava em negociações quando o silêncio era tática, mas a ausência real, genuína, de qualquer coisa que pudesse ser dita que não soasse como ofensa ao tamanho do que aquela mulher havia carregado. Beatriz estava olhando para ele agora. Com aqueles 5 anos de olhos grandes e sérios, ela o encarava com a atenção implacável de quem ainda não aprendeu que é indelicado olhar demais. E Ricardo entendeu, com uma clareza que doía como luz forte num quarto que ficou escuro tempo demais, que enquanto aquela menina tentava sobreviver aos seus primeiros dias no mundo, ele estava num apartamento em Bruxelas, brindando com sócios a mais um trimestre de crescimento acima da meta. Nos dias que seguiram ao encontro da calçada, Ricardo Almeida fez o que havia aprendido a fazer diante de qualquer problema que se apresentava. Agiu com eficiência. Contratou o melhor advogado especializado em direito de família que havia no estado. Regularizou a situação jurídica e financeira com uma velocidade que impressionou até o advogado e garantiu que Mariana e as 4 crianças tivessem acesso imediato a tudo o que precisavam. Escola de qualidade, plano de saúde completo, moradia adequada, suporte financeiro estruturado e documentado. Era o tipo de problema que ele sabia resolver. Identificar a lacuna, alocar os recursos corretos, monitorar a execução, ajustar o que fosse necessário. Funcionava para empresas, funcionava para crises de mercado. O que ele não havia calculado e que foi se tornando evidente ao longo das primeiras semanas de convivência
era que dinheiro resolve lacunas práticas com eficiência extraordinária, mas não resolve lacunas humanas com nenhuma eficiência, porque lacunas humanas não têm orçamento. E a lacuna entre ele e aquelas 4 crianças era especificamente, profundamente, inegavelmente humana. Gabriel foi o mais difícil de aproximar desde o início, não por hostilidade, que seria mais simples de lidar, mas por uma distância cuidadosa, observadora, do tipo que se desenvolve em crianças que aprenderam que nem todo adulto que aparece ficará. No terceiro encontro, quando Ricardo havia planejado com cuidado excessivo uma visita a um parque, com lanche já separado, atividades pensadas por faixa etária, horário definido para cada etapa, Gabriel ficou sentado na beira de um banco, enquanto as irmãs iam ao escorregador e Miguel tentava subir numa árvore que claramente não estava dentro do plano. O garoto ficou olhando para o pai por um momento, com aquele processamento interno visível nos olhos, e então disse, com a objetividade direta de quem não viu motivo para embrulhar o pensamento: "Você é rico." "Sou", Ricardo respondeu, sem saber ainda para onde aquele caminho ia. "Minha mãe trabalhou muito quando a gente era pequeno. Eu me lembro que ela chegava em casa com o rosto cansado, e às vezes, à noite, ela chorava no quarto achando que eu não ouvia. Mas eu ouvia." Ricardo ficou olhando para o filho sem conseguir formular resposta. "Não estou reclamando", Gabriel acrescentou com a precisão de quem antecipa mal-entendidos. "É só o que aconteceu." E então desceu do banco e foi jogar bola com o irmão, deixando Ricardo sentado sozinho naquele banco de parque, com uma afirmação simples, pesando mais do que qualquer análise financeira que ele havia lido na vida: Miguel era completamente diferente. 7 anos, energia física sem controle aparente, comunicação direta e barulhenta. Mas havia um padrão no comportamento do segundo filho que Ricardo foi identificando ao longo das semanas. Toda vez que o pai estava presente, Miguel empurrava os limites de uma forma que parecia calculada, como se estivesse realizando um teste específico. Caía de propósito, provocava situações de confusão, fazia exatamente o que não havia sido pedido e então observava, com os olhos velozes de quem aprende rápido, se aquele homem novo ficaria ou encontraria um motivo para ir embora quando as coisas ficassem inconvenientes. Numa tarde de sábado, Miguel levou um tombo genuíno num joelho de pedra, o tipo que sangra de verdade e dói, do jeito que faz qualquer criança de 7 anos exercer o direito ao choro sem moderação. Ricardo se abaixou por instinto, pegou o menino no colo antes mesmo de pensar no gesto, e percebeu com um choque pequeno e quente que aquele era o primeiro abraço que havia dado em meses. Miguel não o rejeitou. Ficou ali por 1 minuto inteiro, o rosto no ombro do pai, respirando em ritmo que foi desacelerando aos poucos. Depois se levantou, enxugou o joelho na bermuda com a praticidade de quem não tem tempo a perder com ferimentos menores e saiu correndo como se nada houvesse acontecido. Ricardo ficou agachado ainda por um momento a mais, com os braços no ar onde havia estado o menino, olhando para o espaço que havia ficado. Sofia e Beatriz construíam entre si um mundo completo e autossuficiente que excluía naturalmente qualquer pessoa que não houvesse estado presente desde o início. Uma linguagem compartilhada, uma lógica interna, um sistema de comunicação que não precisava de palavras porque havia sido desenvolvido nos anos em que eram apenas as duas, e a mãe e os irmãos. Eram gentis com Ricardo. Aceitavam o que ele trazia, respondiam quando perguntadas, sorriam nas horas certas. Mas havia uma distância naquela gentileza que ele reconhecia, porque havia praticado durante anos em contextos profissionais. A distância educada de quem não sabe ainda se pode confiar. E então, numa noite em que havia combinado jantar com todos, Beatriz, a mais quieta das 4, a que desenhava tudo e falava pouco,
puxou levemente a manga do seu paletó enquanto os outros se acomodavam e perguntou, com aquela seriedade antiga que 5 anos não deveriam conter, por que você não estava? Ricardo abriu a boca, fechou, abriu novamente. E não encontrou nada que fosse verdadeiro e que não fosse também uma confissão de falha tão completa e tão indefensável que ele não sabia se tinha o direito de fazê-la para uma criança que havia crescido sem ele. Eu errei, Beatriz, disse afinal, com a voz de quem está depositando algo pesado no chão depois de carregar longe demais. Eu errei muito. Ela o encarou por 3 segundos exatos, com aqueles olhos que eram os dele. Depois assentiu uma vez, devagar, como se aquela resposta resolvesse a questão por enquanto. Não para sempre, mas por hora. E foi se sentar. Ricardo ficou olhando para as costas pequenas dela atravessando a sala e sentiu alguma coisa no peito se mover. Algo que havia estado parado e duro por tempo demais, começando a se deslocar com o atrito doloroso das coisas que voltam a funcionar depois de muito tempo travadas. A grande reviravolta não veio num único momento dramático. Ela veio em camadas, cada uma revelando algo que a anterior havia preparado o terreno para mostrar, como um solo que precisa ser revolvido antes que a semente encontre profundidade suficiente para pegar. A primeira camada chegou numa tarde de sábado chuvosa, quando as crianças haviam adormecido no sofá de Ricardo, assistindo a um desenho que nenhum dos 4 terminou, e Mariana estava sentada na varanda com um chá esfriando nas mãos, olhando para a cidade com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. O cansaço que não é fraqueza, mas acúmulo honesto de anos vividos com mais peso do que o necessário. Ricardo foi até a varanda e ficou parado um momento antes de sentar. O silêncio entre eles não era desconfortável da forma que havia sido nas primeiras semanas. Havia evoluído para algo mais próximo de um entendimento mútuo de que havia muita coisa que não precisava ser dita em voz alta para existir entre 2 pessoas. Por que você nunca foi à justiça? Ele perguntou. Ela demorou para responder, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Porque eu não queria obrigá-lo a ser pai, disse ela afinal. Eu queria que você escolhesse. Havia uma dignidade naquela frase que Ricardo precisou de um tempo para absorver completamente. E agora? Agora você encontrou a gente por acidente, ela disse, sem amargura detectável, e está tentando recuperar 5 anos num fim de semana. A segunda camada chegou 3 semanas depois, numa segunda-feira de manhã. Ricardo saía do escritório para uma reunião que havia levado 2 semanas para ser agendada, com um sócio europeu que estava de passagem pelo Brasil e cuja disponibilidade de agenda era famosa por ser escassa. O celular tocou. Era o número da escola de Gabriel. O menino havia passado mal e precisava ser buscado. Ricardo ficou parado no meio do corredor, com os olhos da equipe inteira sobre ele, com a agenda bloqueada e a reunião há 40 minutos, e tomou a decisão mais rápida e mais fácil que havia tomado em semanas. Passou o celular para o assistente, com as informações para remarcar, pegou o casaco e foi. Gabriel estava sentado na enfermaria da escola, sobre uma maca, com papel descartável, que amassava a cada movimento, com aquela expressão que Ricardo havia aprendido a decodificar com precisão. Não era febre, era o medo de que ninguém viesse. Quando a porta abriu e o garoto viu o pai entrar, aquela expressão passou por uma mudança que era sutil nos detalhes e enorme no significado. Não virou alegria imediata. Gabriel era cauteloso demais para isso. Havia aprendido a não deixar que expectativas chegassem rápido demais. Mas virou alívio. E alívio era mais honesto do que alegria, porque não podia ser fingido. No carro, Gabriel ficou olhando pela janela por um tempo, assistindo o bairro passar, e então disse sem virar o rosto: "Você cancelou alguma coisa para vir?" "Cancelei", Ricardo disse. "Uma reunião importante." Ah, mais silêncio. "Obrigado." 2 palavras.
10 letras. Ricardo precisou engolir em seco e fixar os olhos no trânsito com uma atenção maior do que o trânsito exigia para não demonstrar o que aquilo havia feito com ele por dentro. A terceira camada, a mais pesada, a que partiu algo que não se reforma sem cicatriz. Chegou num domingo à noite, enquanto Ricardo arrumava as crianças para voltarem para a casa de Mariana. Miguel estava com sono tão pesado que mal andava. Sofia havia perdido uma meia e tratava o evento como catástrofe de magnitude considerável. Beatriz dormia no sofá, com a bochecha apoiada na mão, numa posição que parecia impossível de ser confortável. E Gabriel, já com o tênis calçado, a mochila nas costas, parado na porta, virou-se para Ricardo com aquele jeito direto que era a marca tão registrada do filho que Ricardo já o reconhecia como próprio, e perguntou: "Você vai ficar dessa vez?" A pergunta não tinha acusação, não tinha chantagem emocional. Tinha apenas a clareza árida de uma criança de 8 anos que havia aprendido que perguntas diretas poupam tempo e evitam decepções maiores. Ricardo se abaixou até ficar no nível dos olhos do filho, olhos iguais aos seus. 8 anos de vida que ele não havia presenciado, olhando para ele com uma pergunta que era simultaneamente simples e a mais complexa que alguém havia feito a Ricardo em toda a sua vida adulta. "Vou ficar", ele disse. E pela primeira vez em muitos anos, aquelas palavras não eram estratégia, não eram gerenciamento de expectativa, não eram promessa calculada para produzir o resultado desejado. Eram verdade. E ele sentiu a diferença no momento em que elas saíram. O processo de desmontar um império não é dramático como os filmes sugerem. Não é um gesto único e grandioso. Não é uma cena de renúncia com música de fundo e aplausos internos. É uma série de decisões menores, cada uma delas custando alguma coisa que antes parecia absolutamente indispensável. E o custo só fica claro em retrospecto, quando você olha para trás e percebe o quanto havia construído a identidade inteira ao redor de coisas que, no fim, eram substituíveis. Ricardo começou pela agenda. Bloqueou as manhãs de sábado para as crianças sem exceção negociável. E quando o sócio principal em Lisboa questionou a mudança de disponibilidade numa videoconferência, Ricardo explicou de uma forma que não havia explicado nada a ninguém em anos. "Tenho 4 filhos que mal conheço. Isso vem primeiro agora." O silêncio do outro lado da linha durou o tempo suficiente para ser desconfortável. E depois o sócio disse, com uma voz diferente da voz de negócios que havia usado até então: "Não sabia que você tinha filhos." "Eu também não sabia direito", foi o que Ricardo pensou. O que disse foi: "Agora tenho, e estou aprendendo o que isso significa." As reuniões foram reorganizadas. A expansão para o mercado asiático, que havia consumido 6 meses de planejamento e reuniões intercontinentais, foi adiada por um semestre inteiro. Ricardo contratou um diretor executivo sênior para gerenciar as operações do dia a dia e foi pessoalmente explicar ao conselho que estava ajustando seu nível de envolvimento operacional por razões familiares, sem pedir permissão e sem apresentar aquilo como algo que precisasse de aprovação. Um dos conselheiros, um homem de 60 e poucos anos, com 2 divórcios e 3 fortunas acumuladas, ficou olhando para Ricardo por um momento, com uma expressão que Ricardo não soube classificar imediatamente. Depois disse, sem tom de lição: "Você está fazendo a coisa certa." Ricardo não havia esperado aquela resposta e não soube o que fazer com ela, além de guardá-la. Em paralelo às mudanças profissionais, ele foi aprendendo. Havia uma curva de aprendizado específica e íngreme em ser pai de crianças que já tinham personalidades completamente formadas, gostos estabelecidos, medos definidos, preferências concretas e dinâmicas internas entre si que existiam há anos, independentemente dele, e que não iam se reorganizar porque o pai biológico havia decidido aparecer. Gabriel gostava de ciências,
com uma seriedade que parecia acadêmica para 8 anos, e detestava ervilhas com uma intensidade que parecia pessoal. Miguel dormia abraçado a um dinossauro de pelúcia que chamava de Frederico. Havia escolhido aquele nome específico numa tarde de mercadinho com a seriedade de alguém nomeando um herdeiro, e recusava qualquer sugestão alternativa com a firmeza de quem não está aberto a negociações sobre o assunto. Sofia colecionava pedras do chão que ela considerava especiais, segundo critérios que ela nunca explicou completamente a ninguém. E tinha uma caixa inteira delas, num canto do quarto, organizada por um sistema de catalogação que ela havia inventado e que fazia sentido perfeito para ela. Beatriz desenhava. Desenhava absolutamente tudo. As paredes do corredor, o braço do irmão, o verso dos envelopes que a mãe deixava sobre a mesa, guardanapos de papel em restaurantes. Numa tarde em que Ricardo chegou à casa de Mariana para buscar as crianças, encontrou o corredor inteiro decorado com os desenhos dela, fixados com durex em sequência, cada um identificado com a caligrafia ainda insegura, mas completamente confiante de uma criança de 5 anos que escreve "Eu fiz", como se fosse assinatura de artista consumado. Havia, no meio da coleção, um desenho de família, 4 crianças, uma mulher de cabelos longos e um homem alto. O homem alto não estava no centro da composição. Estava na beira direita, um pouco separado dos outros pela distância que Beatriz havia deixado naturalmente entre ele e o núcleo do grupo. Mas estava no desenho. Ricardo pediu para levar aquele especificamente. Beatriz considerou o pedido com a gravidade de quem tem curadoria a zelar, e então disse que sim, mas que ele precisava deixar um espaço na parede para os próximos que ela fizesse. Ele prometeu. E dessa vez, ao contrário de tantas outras promessas que havia feito ao longo da vida, com a boca e quebrado com a agenda, aquela ele sabia que iria cumprir. Mariana e Ricardo não reconstruíram um romance. Isso precisava ser dito claramente, sem o romantismo conveniente que as histórias às vezes apressam por preguiça narrativa, porque a realidade raramente obedece ao roteiro mais fácil. O que eles reconstruíram foi algo diferente, mais difícil de nomear, mais trabalhoso de manter e, de certa forma, mais verdadeiro do que qualquer repetição de um passado que havia sido bom, mas que havia ficado para trás por razões que os dois carregavam. Uma confiança funcional, construída não sobre sentimento, mas sobre constância, não sobre promessas, mas sobre presença verificável. Ela continuou na vida dela. Havia retomado a carreira em design gráfico depois que a situação financeira estabilizou, tinha clientes próprios, horários seus, uma rotina que havia construído com esforço durante anos e que não ia desfazer porque o pai das crianças havia decidido aparecer. Ricardo respeitava isso com uma consciência nova de que respeitar o espaço do outro era diferente de se afastar do outro, e que havia passado a vida confundindo as duas coisas. Havia noites em que, depois que as crianças dormiam nos encontros de fim de semana, eles conversavam sobre os meninos, sobre as meninas, sobre a escola, sobre um episódio da semana anterior que havia sido difícil ou engraçado, ou os dois ao mesmo tempo. E nessas conversas, vez ou outra, algo escapava da camada de logística e chegava ao que estava embaixo, uma memória, uma frase que havia ficado por dizer, a versão adulta e cansada de uma conversa que eles deveriam ter tido 5 anos antes. Numa dessas noites, Mariana disse olhando para as luzes da cidade pelo vidro da janela: "Eu fui feliz com você uma vez, antes de tudo isso." "Eu sei", ele respondeu. "Eu era diferente antes também. Não sei se era mais feliz, mas era mais leve." "O que aconteceu com isso?" Ela perguntou genuinamente, sem acusação, como quem ainda está tentando entender a geometria de algo que deu errado sem aviso claro. Ricardo ficou em silêncio por um tempo real antes de responder. "Eu aprendi a ganhar antes de aprender o que valia a pena ganhar. E quando as coisas boas apareceram, você,
o que podíamos ter construído. Eu não soube reconhecer porque nunca havia precisado de nada que o esforço e o dinheiro não pudessem resolver. Ela ficou quieta considerando aquilo. Você reconhece agora? Com um atraso que me envergonha, mas reconheço. Ela assentiu devagar. E disse, numa frase que era ao mesmo tempo encerramento de um capítulo e abertura cautelosa de algo diferente. Então, talvez o atraso não tenha sido completamente em vão. O momento mais necessário e mais difícil de toda aquela jornada chegou numa quarta-feira à tarde, quando Ricardo foi buscar Gabriel na escola, e o menino saiu carregando uma redação dobrada com aquela expressão de quem está decidindo se vai ou não entregar algo que importa. Na fila do carro, depois de alguns minutos de silêncio, entregou o papel sem comentário. A professora havia pedido para escreverem sobre alguém que admiravam, 1,5 páginas, letra ainda grande e às vezes irregular, sobre uma mulher que chegava cansada e cuidava a si mesmo, que colocava comida na mesa antes de se sentar, que lia histórias na cabeceira mesmo quando o sono chegava antes das últimas páginas, que havia dito ao filho, numa tarde que ele não havia esquecido, que erros não definem uma pessoa. O que ela faz depois dos erros é que define quem ela é. Ricardo leu 2 vezes. Na segunda leitura, com a garganta fechada e o trânsito lá fora seguindo indiferente, perguntou ao filho sem virar completamente o rosto. Você acredita nisso? Que o que a pessoa faz depois do erro é o que define? Gabriel olhou para a frente por um momento, para o carro à sua frente, para a rua que estava começando a andar. A professora deu 10, disse ele por fim. Então acho que sim. Ricardo deu uma risada curta que não era apenas risada. E segurou o volante um pouco mais firme enquanto continuava dirigindo na direção de casa. 8 meses depois do dia da calçada, Ricardo Almeida acordou cedo numa manhã de sábado, com o alarme desligado, porque havia se condicionado, sem perceber exatamente quando isso havia acontecido, a acordar cedo aos sábados por conta própria. O corpo havia reaprendido a ter um motivo para amanhecer antes que alguém pedisse. Fez café com a lentidão de quem não está apressado para a primeira reunião do dia. Abriu a janela. Ficou olhando para a cidade que havia deixado e para a qual havia voltado, que era a mesma e também completamente diferente dependendo de como ele a encarava. E ele havia aprendido nesses meses que a diferença estava sempre em quem estava encarando e não na cidade. Em 2 horas, buscaria as crianças para um final de semana que havia sido planejado coletivamente, com cada um contribuindo com um pedido. Miguel queria o museu de dinossauros que ele havia prometido na segunda semana e ainda não havia cumprido. Sofia queria um parque com terra onde houvesse pedras que ela ainda não tivesse visto. Beatriz havia descrito o projeto do fim de semana como muito grande e muito importante, sem entrar em detalhes, mas havia chegado na quinta-feira com uma lista de materiais que incluía tinta guache azul, papel cartão e aquelas estrelas douradas de colar. Gabriel não havia feito pedido nenhum. Gabriel raramente fazia. Mas na semana anterior, enquanto Ricardo sentava ao lado dele, na mesa da sala, ajudando com um problema de divisão que o menino havia trazido da escola, Gabriel havia parado de olhar para o caderno por um momento e dito, sem pompa, "Você é bom em conta." "É o que me dizem." Ricardo respondeu com a leveza que havia aprendido a usar com o filho. "Me ensina mais vezes?" Era a coisa mais próxima de um convite que Gabriel havia feito em 8 meses de convivência. E Ricardo havia respondido que sim, com uma naturalidade que escondia o quanto aquelas 3 palavras havia significado. Havia dormido melhor naquela noite do que dormia em anos de hotéis 5 estrelas em capitais europeias. No apartamento, enquanto o café esfriava e a cidade acordava lá fora, ele ficou pensando no que havia custado chegar aquele sábado de manhã. Não em termos de dinheiro. O dinheiro havia sido, como sempre, a parte mais fácil. Custou o orgulho de admitir em voz alta, para si mesmo primeiro e depois para outras pessoas, que havia errado de uma forma que não tinha conserto elegante nem justificativa suficiente.
custou a velocidade. Aprender a existir no ritmo das crianças era algo que nenhuma consultoria havia ensinado, que nenhum livro de negócios havia contemplado. Era um ritmo completamente diferente, que não podia ser acelerado com recurso suficiente, que precisava ser vivido na velocidade em que acontecia, ou simplesmente seria perdido. Custou, acima de tudo, a ilusão de que poderia recuperar o tempo perdido. Esse havia sido o mais difícil de todos os custos. Não havia recuperação. Gabriel teria para sempre 8 anos quando o pai apareceu. Não 0, não o primeiro sorriso, não a primeira palavra, não o primeiro dia de escola com a mochila nova grande demais para o corpo pequeno. Miguel teria para sempre 7 anos quando o pai finalmente pegou no colo e ficou. Sofia e Beatriz teriam para sempre 5 anos de mundo construído sem ele. Aquilo estava irrecuperável. E Ricardo havia aprendido ao longo desses meses a carregar esse fato sem usá-lo como justificativa para desistir, nem como peso suficiente para paralisar. Havia aprendido com a ajuda de Mariana, que uma tarde havia dito com a objetividade de quem pesou bem as palavras: o que você pode dar a eles é o presente. O passado não existe mais para ser arrumado. Mas o presente existe todos os dias, e você escolhe o que faz com ele. Ele havia escrito aquela frase no bloco de notas do celular. A relia em reuniões difíceis, quando o antigo reflexo de colocar o trabalho no centro ameaçava vencer. O empresário dentro dele não havia desaparecido. Ele ainda existia, ainda funcionava, ainda encontrava satisfação genuína em números, estratégias e soluções, mas havia aprendido a existir como uma parte de quem Ricardo era, não como a definição inteira. Às 9 da manhã, o celular vibrou. Uma mensagem enviada do celular de Mariana com a ajuda de Mariana, mas escrita com a ortografia específica e completamente confiante de uma criança de 5 anos que não viu razão para verificar antes de enviar: "Você tá vindo, pai", sem acento, sem ponto de interrogação, sem a camada de cerimônia que os adultos colocam nas palavras antes de enviá-las. Ricardo digitou a resposta com um sorriso que não havia precisado ser fabricado. "Estou indo." Pegou as chaves do carro. Desceu pelo elevador olhando para o telefone com a lista do dia. Museu, parque, tinta guache azul, estrelas douradas de colar, problema de divisão caso sobra tempo, jantar junto antes de voltar. Saiu para a rua. E foi, não como empresário, não como milionário, não como o homem que havia atravessado oceanos com a certeza de que construir um império era a coisa mais importante que uma vida podia conter. Foi como pai. E era a coisa mais difícil que havia feito. E a única que, quando olhava para trás ao fim de cada semana, parecia absolutamente indispensável de uma forma que nenhum contrato havia parecido antes. Há uma verdade que o dinheiro não compra e o sucesso não garante, e que Ricardo Almeida levou 42 anos e 4 filhos para aprender: a presença. Não a presença física de ocupar o mesmo espaço que alguém. Ele havia estado presente fisicamente em centenas de reuniões, enquanto estava completamente ausente de tudo que importava. A presença real, inteira, de escolher estar em algum lugar, não porque seja estratégico, mas porque é onde você quer estar. A de olhar nos olhos de alguém que você ama e deixar que aquele momento seja suficiente, sem precisar que seja produtivo, mensurável ou transformável em resultado. Ricardo aprendeu isso tarde, com um custo que ainda doía quando ele pensava nos anos em que 4 crianças cresceram sem um pai, em que uma mulher carregou sozinha o peso que deveria ter sido dividido, em que ele mesmo construía um patrimônio enquanto deixava empobrecer a única parte da vida que não pode ser reposta com recurso financeiro. Mas aprendeu e continuava aprendendo. Todo sábado de museu, com dinossauro e pedra especial, toda quarta-feira de problema de divisão, toda manhã de sábado em que acordava sem alarme, porque havia razão para acordar.
O sucesso que o havia feito milionário era real, e ele não se arrependia de havê-lo construído, mas havia aprendido, com atraso, com custo, com o peso específico de quem chegou perto demais de perder tudo antes de entender o valor, que sucesso sem presença é apenas acumulação. E acumulação, no fim de tudo, não abraça de volta. A reviravolta que mudou tudo não aconteceu numa sala de reuniões. Não aconteceu numa negociação decisiva, nem num momento de inspiração estratégica. Aconteceu numa calçada comum, num dia comum de terça-feira, quando 4 pares de olhos iguais aos seus olharam para ele pela primeira vez, e ele finalmente parou de andar na direção errada. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.